Olá, meus amigos! Mais uma aula de Direito Administrativo. Meu nome é Leonardo Torres. Mais uma vez um prazer imensurável estar com vocês em mais essa aula. Legal, gente? Tema de hoje, tema super importante, bens públicos. Bens públicos, mais um dos temas clássicos do Direito Administrativo. Venham comigo. Vamos lá, gente. Ponto número 1, sem perder tempo, o tempo urge. Coloquem assim, ó. Ponto de número 1. Então, primeiro o título de nossa aula, lógico. Bens públicos, legal. Tema clássico aí do direito administrativo. E o ponto de número 1 que iremos aí destacar é esse aqui, ó. Ponto 1, conceito de bens públicos, o conceito. E já começamos a aula com uma polêmica. Por que polêmica, colegas? Porque a depender do conceito que você adota, nós teremos este ou aquele conceito. Vamos lá, temos um conceito amplo e um conceito estrito. Só que antes disso, coloquem assim, ó. O que são bens públicos? São todos aqueles bens móveis, são todos aqueles bens imóveis, são todos aqueles bens materiais, são todos aqueles bens imateriais, bens móveis, bens imóveis, bens materiais, imateriais. Os semoventes, por exemplo, aquele cavalinho que é utilizado pela polícia militar. Semoventes, créditos e ações. Que pertençam a quem? Devem pertencer a quem para que sejam tidos como os bens públicos? Depende, vamos lá. Nós temos no primeiro momento um conceito amplo. Aliás, um conceito estrito de bens públicos, que na verdade é um conceito adotado pelo Código Civil. E temos também um conceito amplo de bens públicos, que, por exemplo, é adotado pelo ilustre Celso Antônio Bandeira de Melo, que é um ícone aqui do direito administrativo. Celso Antônio B de Bandeira de Melo. Legal, gente? Celso Antônio, Bandeira de Melo. Muito cuidado porque, gente, para o Código Civil, lá no artigo 98 do CC de 02 do Código Civil, o que é um bem público? Colegas, o bem público para o Código Civil é todo aquele que pertence a quem? As pessoas jurídicas de direito público. Para o Código Civil, só será um bem público aquele bem que pertence à pessoa jurídica de direito público. Venham comigo, aqui ó. Para o Código Civil, só será um bem público os bens que pertençam às pessoas jurídicas de direito público. Legal? Colegas, relembrando, não custa. Quem são as pessoas jurídicas de direito público? Cujos bens que as pertencerem serão tidos como bem público. Vamos lá, gente, ó. Pessoa jurídica de direito público, os entes centrais, União, estados, municípios e DF. Por exemplo, ó, viatura da Polícia Federal. É um bem público que pertence à União. Bem público. Por exemplo, o edifício sede do governo estadual. Bem público do Estado. Por exemplo, edifício sede da Câmara dos Vereadores. Bem público do município. Os entes centrais são titulares de bens públicos. Bens móveis, imóveis e tal. Legal. E além dos entes centrais, não se esqueçam também que é pessoa jurídica de direito público as autarquias. As autarquias, incluindo aquelas fundações de direito público, que são autarquias, os seus bens também são públicos. Por exemplo, os bens do IBAMA, os bens do IBGE, os bens do INSS, são bens que pertencem às autarquias. As autarquias são pessoas de direito público e são bens públicos. Então, resumo da ópera. Para o Código Civil, só é bem público os bens que pertençam à União, aos estados, aos municípios, ao DF e às autarquias, incluindo as fundações que a lei cria, que também são autarquias. Legal? Agora, para Celso Antônio Bandeira de Melo, o que são bens públicos? Além desses bens que pertençam às pessoas jurídicas de direito privado, aliás, além desses bens que pertençam às pessoas de direito público, para ele também são bens públicos quais? Aqueles que pertençam às pessoas jurídicas de direito privado, aqueles que pertençam a quem? As pessoas jurídicas de direito privado, muito bem, desde que destinados à satisfação do interesse público. Desde que destinados à satisfação
do interesse público. Legal? Por exemplo, para ele, os bens de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, de uma empresa que tem a concessão para prestar um serviço público, desde que afetados ao interesse público, para ele também são bens públicos. Eu repito, para ele, o que são bens públicos? Além daqueles que pertençam às pessoas jurídicas de direito público, aqueles bens que pertençam a quem? As pessoas jurídicas de direito privado, desde que destinados à satisfação do interesse público, empresas públicas, economias mistas e também os delegatários, particulares que têm, por exemplo, a concessão ou a permissão para executarem um serviço público. Professor, qual o conceito que eu adoto em prova? Depende. Candidato, o que é um bem público no sentido estrito? Código Civil. Código Civil. Legal? O que é um bem público no sentido amplo? Sentido aqui do Celso Antônio Bandeira de Mello. Professor, e se a banca não especificar sentido amplo ou estrito, adote conceito legal, conceito estrito. Só é bem público aquele que pertence à pessoa jurídica de direito público. Legal? E para o Código Civil, o que é um bem privado? Aquele bem que não é público. Para o Código Civil, o bem privado é um conceito residual. Aquele bem que não for público é um bem privado. Legal? Venham comigo então. Coloque assim, ó. Ponto de número 2. Ponto de número 2, regime jurídico dos bens públicos. Então venham comigo, coloquem assim, ó. Ponto de número 2. Ponto de número 2, regime jurídico dos bens públicos. Regime jurídico dos bens públicos. Qual que é a primeira peculiaridade de um bem público? Colegas, os bens públicos, eles são impenhoráveis. Os bens públicos, eles são impenhoráveis. Legal? Impenhoráveis. Muito bem. De acordo com o artigo 100 da Constituição Federal, o bem público, ele não será levado à penhora, legal? E como que você satisfaz um crédito judicial contra o Estado, já que o seu bem público ele é impenhorável, inatingível, através de precatórios? A fazenda pública ela está sujeita a uma forma especial de execução, é o regime de precatórios. Já que o bem público ele é inatingível, ele é impenhorável, já que ele não será dado como garantia de dívidas judiciais que o Estado contrai, o Estado está sujeito a uma execução via precatórios. O que é o precatório? É um título que o legitima como credor do Estado. Por exemplo, propus uma ação contra o município, venci. Sentença transitada em julgado. Eu quero executá-la. Já que eu não posso indicar um veículo do município a penhora, por exemplo, o município ele expede um precatório, que é um título. Legal? Isso faz parte aí de uma ordem cronológica, né, de uma lista, e de acordo com a Constituição Federal, se o ente devedor emite o precatório até o dia 1º de julho, este precatório ele deve de forma obrigatória constar na previsão orçamentária do ano seguinte, para que você receba isso em tese, porque o pagamento atrasa aí em média de 10 a 15 anos. E hoje o Brasil, Estados, União e municípios, IDF, tem uma dívida no que tange precatórios de aproximadamente 90 bilhões, ok? Muito bem. Outra característica do bem público no seu regime jurídico, não se esqueçam, colegas, que os bens públicos, eles também são o quê? Inusucapíveis. Inusucapíveis, legal? E talvez você veja em prova assim, ó, mesma coisa que imprescritíveis. Opa! Então, o bem público, ele é inusucapível, ou talvez você veja em prova assim, ó, são imprescritíveis. 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 O bem público você não adquire pela uso capião. Artigo 191, PU, parágrafo único da Constituição Federal. Legal, gente? O que é uso capião? Não é uso campeão, hein, pelo amor de Deus. A uso capião, aquisição de propriedade, móvel ou imóvel, pelo decurso de tempo. Então, por exemplo, tenho a posse de um terreno há vários anos, propõe uma ação de uso capião,
O Poder Judiciário, por sentença, me declara proprietário. Eu pego a sentença, registro em cartório, sou proprietário, pela uso capião. Será que eu posso usucapir uma praça pública? Não, porque é um bem público inusucapível. Legal? Venham comigo. Os bens públicos também são o quê, colegas? Os bens públicos também são, aqui ó, são inalienáveis. Os bens públicos são inalienáveis. Cuidado porque essa inalienabilidade é regra, hein? Em regra, por exemplo, a administração pública não pode, por exemplo, vender um bem público. Em regra. Por que em regra? Porque existem exceções em que a própria lei, colegas, admite que a administração pública ela aliene um bem público. Por exemplo, venda. Lá nos artigos 17 e 19 da Lei Geral de Licitação e Contratos, o que vocês encontrarão, colegas? Os requisitos excepcionais, aliás, os requisitos para que a administração pública, de forma excepcional, ela aliene um bem público. Por exemplo, o bem público, para que ele seja alienado, nós temos alguns requisitos. Vamos colocar aqui quais são os requisitos legais para que um bem público seja alienado. Primeiro requisito, é fundamental que a administração pública demonstre que há interesse público, que aquela venda, por exemplo, é de interesse público. Ah, viatura velha, é um fusquinha, não compensa mais consertarmos o fusquinha, então aliene venda. Outro requisito, é fundamental que a administração pública licite, licitação, em regra, através da concorrência, tem algumas exceções que ela pode utilizar além da concorrência o leilão, tá? Mas em regra é a concorrência, e algumas exceções além da concorrência o leilão, muito bem. É fundamental, colegas, que a administração pública desafete o bem público. Só poderá ser alienado, por exemplo, vendido, um bem público desafetado. O que é um bem público desafetado? É aquele que não tem uma destinação legal, gente. Só pode ser alienado um bem público que não possua uma destinação legal. Legal, um bem público desafetado. Ok? Muito bem. Opa, vamos lá. Outro requisito. Se for um bem público móvel, os bens públicos móveis, somente os bens públicos móveis inservíveis é que podem ser alienados. Somente bens públicos móveis inservíveis é que podem ser alienados. Legal? E bens públicos imóveis, eles só serão alienados se você tem uma lei autorizando. Lei. Legal? Uma lei autorizativa. Então, bem público imóvel, lei autorizando, e o bem público móvel tem que ser inservível. E outro requisito para todos eles, avaliação prévia. É fundamental que se faça uma avaliação prévia para evitar que você venda o bem público por um preço aquém do que ele vale, para evitar lá o malbaratamento. Tudo bem, colegas? São os requisitos aqui, ó. Interesse público, licitação, retirar a sua destinação legal, desafetá-lo, tem que ser um bem móvel inservível, bem imóvel, lei autorizando e para todos avaliação prévia. Então cuidado, hein? Impenhorabilidade, sempre. Inusucapibilidade, sempre. E inalienabilidade em regra. Tudo bem, coleguinhas? Prossigamos então, coloquem assim, ó, ponto 3. Venham comigo, ponto 3. Colegas, ponto 3, passaremos agora a tratar do quê? Da classificação que o Código Civil dá aos bens públicos. Venham comigo. Ponto de número 3, passaremos agora a tratar do quê? Da classificação que o Código Civil, colegas, ele dá. Classificação que o Código Civil, lá no artigo 99 do Código Civil, que o Código Civil dá a um bem público. Então, artigo 99, ó, do CC do Código Civil, classificação dos bens públicos. Vamos lá. No primeiro momento, ó, o Código Civil ele classifica os bens públicos como os bens públicos de uso comum do povo, ou simplesmente uso comum. Os bens públicos de uso comum são aqueles que têm a destinação geral. São aqueles destinados à coletividade. Ó. Destinação geral. Legal, gente? Por exemplo, aqui exemplos clássicos. Ó. Ruas, praças públicas, praias,
Beleza? Destinação é geral, em regra gratuita e em regra sem restrições. Em regra, a administração pública não cobra de forma individualizada e em regra não é fundamental que você obtenha lá um consentimento específico para que você os usufrua. Legal, gente? Em regra por quê? Tem certas exceções em que a própria administração pública, ela, por exemplo, cobra lá a tarifa de pedágio para que você utilize uma estrada que é um bem público de uso comum. Legal? Ah, mas isso não é inconstitucional? Não, por quê? Desde que a administração pública ela confira a você uma rota alternativa, isso não fere a Constituição. Legal? Outro ponto importante, gente, ó, vamos lá. Os bens públicos de uso comum, eles são bens públicos afetados. Mas como assim afetado? Eles possuem uma destinação legal e, diante disso, são bens públicos afetados. Por exemplo, ó, qual que é a destinação legal de uma rua? Fluxo de pessoas. Qual que é a destinação legal de uma praça? Lazer. São bens públicos afetados. Legal? Muito bem. Bens públicos de uso especial. Colegas, o que são bens públicos de uso especial? Bens públicos de uso especial são aqueles em que, através deles, a administração pública ela presta o quê? Serviços públicos. Ela os utiliza para prestar um serviço público. Legal? Aqui a utilização não é geral, não. Exemplos clássicos, exemplos clássicos. Uma viatura, por exemplo, ó, uma viatura do Departamento de Polícia Civil é um bem público de uso especial. Legal? Outro exemplo aqui, colegas, ó, edifício sede da prefeitura do município. Legal? É um exemplo aqui de bem público de uso especial. E cuidado porque o bem especial ele também é um bem público afetado, porque ele possui uma destinação legal. Tudo bem, gente? São afetados. Por exemplo, ó, qual que é a destinação legal de uma viatura? Segurança pública. E do edifício sede da administração da municipalidade? Prestar serviços públicos administrativos, enfim, né? Eles têm uma destinação legal. E nós temos também aqui, ó, quanto à destinação. Ah, só um detalhezinho. Essa classificação aqui, gente, ó, do Código Civil, ela é quanto à destinação, tá? Só para complementar aqui, ó. Então, quanto à destinação, ok? Quanto à destinação, de acordo com o Código Civil, os bens públicos são de uso comum, uso especial ou bens dominicais. Bens dominicais. Ou talvez a banca chame de bens dominiais. Ou bens públicos dominicais ou dominiais. E alguém pergunta, o que é um bem público dominical ou dominial? Colegas, bens públicos dominicais ou dominiais são aqueles bens públicos que eles até integram o patrimônio público, só que eles são bens públicos desafetados. Como assim desafetados? Eles não possuem uma destinação legal. Sem destinação legal, eles até integram o patrimônio público. Legal? Só que eles não possuem uma destinação legal. São bens públicos desafetados. Ok? Exemplo clássico. Terras devolutas. Ó, terras devolutas. As terras devolutas, em regra, pertencem aos estados, né? Onde se encontrarem, onde se localizarem. O que é uma terra devoluta? Gente, terra devoluta, que é um bem dominical, é uma terra sem dono, e se não tem dono, ela tem dono, pertence ao Estado. Olha que papo de maluco. O que é uma terra devoluta? É uma terra sem dono. Só que se ela não tem dono, ela tem dono, pertence ao Estado. Exceto se pertencerem à União. Então, por exemplo, ó, nossa, uma terra sem dono, devoluta. Pertence à União? Não, então pertence ao Estado. Aquela terra devoluta não é um prédio público, não é uma rua, não possui uma destinação legal. É um bem que pertence ao Estado, legal, que não possui uma destinação legal. Legal? Venham comigo, volta aqui um pouquinho. Alienação de bem público. Requisito: desafetação. Só pode ser alienado, por exemplo, vendido, um bem público desafetado. Pergunta de prova que não quer calar. Colegas, dessas três categorias, uso comum, uso especial ou
dominical, né? Uma dica. Qual que é a única categoria de bem público que pode ser alienado? O bem público dominical. Por quê? É a única categoria de bem público desafetado. Então é a única categoria de bem que pode ser o quê? Alienado. Legal, gente? É o bem público, ó, dominical, porque ele é, ó, desafetado. Beleza? Então calma lá. Uma praça que é um bem público de uso comum, ela pode ser alienada, vendida? Não. Enquanto ela conservar essa característica, não. Um bem público de uso especial, por exemplo, a viatura da Polícia Civil. Ela pode ser alienada? Não, enquanto conservar essa característica não, porque ela é afetada, né? Muito bem. Agora, se você altera a classificação do bem público, por exemplo, ó, transforma aqui a praça, você retira ela da categoria de bem público de uso comum e a transforma no bem dominical, ela pode ser alienada, desde que você cumpra os demais requisitos. Se você, por exemplo, altera, por exemplo, aqui, ó, a categoria da viatura, não é mais um bem de uso especial, é um bem dominical, você pode aliená-la. Então é possível que você altere a classificação do bem público. Legal? Cuidado por quê? Em regra, para que você altere a classificação, basta um ato administrativo, por exemplo, um decreto. Só que se for um bem público imóvel, você só altera a categoria por uma lei autorizativa. Em regra, um simples ato ADM. Agora, se for um bem público imóvel, é fundamental uma lei autorizando. Tudo bem, colegas? Legal? Cuidado porque essa alteração de categoria também se dá por caso fortuito ou força maior. Por exemplo, um evento da natureza inesperado, imprevisível. Um terremoto. Aquele edifício sede da prefeitura, que até então era um bem de uso especial, ele vem abaixo, desmoronamento, legal. Ele se torna um bem dominical por caso fortuito. Ele não é mais o edifício sede da prefeitura, não é mais um bem especial, é simplesmente agora um terreno e um monte de entulho que pertence ao município, só que não possui uma destinação legal. Então essa alteração de categoria também se dá por caso fortuito ou força maior. Tudo bem? E não se esqueçam, o único bem alienável é o bem dominical, que é o único bem desafetado. Ok, colegas? Coloquem assim, ó. Ponto de número 4. Opa, cadê você? Tá aqui. Ponto de número 4. Opa, vamos mudar a cor aqui. Caneta, não é isso aqui, caneta, legal. Ponto de número 4. Coloque assim, colegas, ó. Formas de aquisição de bem público. Formas de aquisição de bens públicos. Formas de aquisição. Como que o Estado ele formará e adquirirá bens públicos? Vamos colocar aqui, ó, 4.1. Compras, o Estado ele vai às compras, só que não se esqueçam, hein? Para que o Estado adquira bem público por compra, é fundamental que a licitação prévia. Licitação prévia, consoante o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Compra, licitação prévia, essa é a regra. 4.2. Outra forma de aquisição de bem público. Ó, vem comigo. O confisco. O confisco, colegas, é quando o Estado ele lhe retira a propriedade e não o indeniza. Por exemplo, aqui, ó, artigo 243, confisco. Um exemplo de confisco aqui, ó. Artigo 243 da Constituição Federal. Por exemplo, aquelas glebas, aqueles terrenos utilizados para o plantio de substâncias psicotrópicas, maconhógenas, de acordo com a Constituição, serão confiscadas pela União, retiradas do proprietário, não há indenização e a posse é transferida a colonos para que cultivem culturas medicamentosas, alimentícias. Legal? Outro exemplo, todo o proveito do tráfico de drogas será confiscado pela União, legal? E será utilizado ou para combater e reprimir o tráfico ou para tratar do dependente químico. Legal? Dentre outras situações. Muito bem. 4.3, outra forma de aquisição de patrimônio pelo Estado é a dação em pagamento. Dação em pagamento. Colegas, dação em pagamento, ela é prevista aqui, ó, no artigo
356 do Código Civil. O que é a dação em pagamento? É a troca do objeto da dívida, com a concordância do credor. Exemplo clássico, eu tenho um bem imóvel, vale 100 mil reais. Só que nele recai uma dívida de 100 mil reais a título de IPTU. Falo, município, pega para você, façamos uma dação em pagamento. Você, ao invés da dívida, receba o bem imóvel. É um bem que se torna um bem público imóvel que vem de uma dação em pagamento. Legal? Muito bem. 4.4, vamos lá, gente, vamos lá, sem dormir, pelo amor de Deus, está acabando. 4.4, doação. Colegas, a doação, ela também é uma forma de aquisição de bens públicos pelo Estado. Artigo 538, também do Código Civil de 02. Professor, quem será o maluco, o doidão, o 13, o aloprado de doar um bem para o Estado, né? Doe para mim. Colegas, existem pessoas que, né, enfim, que elas contribuem para a formação do patrimônio público. Por exemplo, onde hoje é o Museu de Artes de São Paulo, lá o MASP, aquele terreno, né, caríssimo, fruto de uma doação de uma família muito pobre, né, sobrenome Safra, né, pessoas pobres, enfim, uma doação que contribuiu para a formação do patrimônio lá do município de São Paulo. Legal? Muito bem. 4.5, colegas, outra forma de aquisição de bens pelo Estado é a desapropriação. A desapropriação, colegas, é uma forma de aquisição originária de propriedade pelo Estado. Legal? Desapropriação é prevista aqui, ó, lá no artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal. Tudo bem, colegas? Tudo bem? Legal. E última forma aqui de aquisição de propriedade pelo Estado é a famosa herança. Herança vacante. Herança vacante, que é prevista aqui, ó, lá no artigo 1822 do Código Civil, senhores, é aquela herança onde você não tem herdeiros, ou se você tem herdeiros, eles são desconhecidos. Herança vacante é quando você não tem herdeiros, ou se existem, eles não são conhecidos. Esses bens, se não forem da União, eles pertencerão aos municípios. Os bens de uma herança vacante, exceto se forem da União, eles pertencerão aos municípios onde se localizarem. Tudo bem, gente? Legal, são as 6 formas aí de aquisição de patrimônio pelo Estado. Muito bem. Eu paro por aqui então. Um forte abraço a todos, muita paz a vocês, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado.